De volta com o nosso Você Bonita. Prestem atenção nessa pauta. Convidamos mais uma vez ela que é médica especialista no tratamento da dor, doutora Alexandra Raffaini. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo Prazer convite. tê-la aqui. Pra gente falar de união de medicamentos. O que você não pode fazer? Em alguns casos, a doutora vai explicar, a gente separou aí uma lista bem interessante. Você pode prejudicar a saúde, né? Em outros, você perde o efeito do remédio. Então, assim, é algo importantíssimo e as pessoas falam tão pouco sobre isso, doutora. Então, eu acho que surge uma preocupação, né, de vocês médicos, até porque parece que a automedicação cresce muito e é perigoso. E é um problema, realmente. É um problema aqui no Brasil. E o nome disso é interação medicamentosa. Tá. O que é interação medicamentosa? É o quadro que acontece quando uma medicação sendo administrada junto com a outra, interfere na ação dela. E isso pode interferir de várias maneiras. Pode aumentar a eficácia, pode diminuir a eficácia, pode aumentar efeitos colaterais, pode até levar à toxicidade. Nossa. Então, é uma coisa importante de se saber, de se conhecer e da gente divulgar, né? Sem dúvida. Vamos começar então, a gente tem uma lista ampla primeiro aí na tela, olha lá. Óleo mineral e vitaminas. Puxa, interessante. É interessante isso porque a gente está falando de medicamentos, mas olha, vitaminas também, que muitas vezes não são consideradas medicamentos, mas podem interagir com a absorção de fármacos e também podem ser deixadas de ser absorvidas quando administradas com certos alimentos, como o caso do óleo mineral. Então, o óleo mineral, quando ele é tomado junto com um tipo específico de vitamina, que é chamada de lipossolúvel, que é aquela que é solúvel em gordura, que é o caso da vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, ela diminui a absorção da vitamina. O óleo mineral impede que essa vitamina seja absorvida. E aí a pessoa toma achando que está tudo ok, e na realidade está diminuindo a eficácia da vitamina. Inclusive se ela tiver dentro de alguma refeição, enfim, e esse óleo for ingrediente também. É. Que coisa, hein? E muita gente há quem use o óleo mineral como laxativo. Então, antes das refeições, e aí inibe a absorção dessas vitaminas. Ah, então o óleo vegetal ele também pode estar em cápsula. Ou a pessoa toma uma medida antes das refeições como laxativo. Entendi. Nossa, gente, que perigo. E aí, bem naquele horário, ou não vai ter esse efeito de absorção das vitaminas da própria refeição, ou se você tiver também tendo uma cápsula de vitaminas a mais, não adianta. Não adianta. O efeito vai ser bem reduzido. Vai ser reduzido. Tá aí. Vamos pro próximo. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Antidepressivos e analgésicos. Ai, esse é perigoso. Falando antidepressivo, a gente já fica alerta. Exatamente. E é perigoso mesmo. Os antidepressivos, alguns tipos de antidepressivos, eles são utilizados no tratamento da dor. Não são todos que têm essa ação, mas a gente tem alguns tipos específicos que eles são usados comumente. E por isso, eles são usados com analgésicos. Tá. Mas essa interação tem que ser cuidadosamente observada e conduzida pelo médico, porque existem reações graves, por exemplo, do uso do tramadol, que é um tipo de analgésico, com certos antidepressivos que podem levar até à morte. A liberação de neurotransmissores muito altas e causando graves efeitos adversos, podendo ser até letal. Então, podem ser administrados juntos, mas tem que ser cuidadosamente orientado esse tratamento. Então, por exemplo, quem está assistindo a gente e tem aí uma indicação, tem lá o seu remédio controlado, que é um antidepressivo, e em algum momento precise de um analgésico, não pode fazer a escolha aleatória sozinho. Tem que entrar em contato com o médico para saber o que pode. Exatamente. É isso. É isso. Então, assim, porque quando a gente fala do analgésico, parece que é uma coisa mais simples, né? E que às vezes a gente tem em casa. É que nós temos diversos tipos de analgésicos, né? Nós temos analgésicos simples, que são aqueles vendidos sem receita. Tá. Eles, com os antidepressivos, na tendência a ter menores efeitos colaterais. Mas nós temos os analgésicos que eles são derivados de opioide, né? Que são os opioides. E esses, sim, podem interagir com os antidepressivos.
Gente, que perigo. Então, você que está assistindo a gente, lembra disso e sempre entra em contato com o seu médico. Mas é importante, assim, essa combinação não é proibida, ela é muito Ela é utilizada. utilizada. Mas ela tem que ser sempre controlada pelo médico. Até porque tem doses diferentes também para cada um, né? Exatamente. Vamos colocar o próximo na tela, daqui a pouquinho perguntinhas do público. Olha lá. Antibióticos e vitamina C. Esse eu não sabia, fiquei impressionada. Já já a gente conta para vocês. Vamos lá, colocamos já o próximo na tela, que a gente vai falar de antibiótico e vitamina C. Puxa, parece, né, que... Carol, cadê o pulo do gato? A doutora vai contar. Então, incrível, né? Nossa, eu não tinha a menor ideia desse. A vitamina C, e não só a vitamina C, mas as frutas cítricas, elas podem inibir a ação do antibiótico e diminuir a ação do antibiótico. Gente, então assim, criança tá lá tomando o antibiótico, essa época do ano tão tranquilo que está o tempo, né, doutor? Tão tranquilo, quem tem filho sabe. Vai lá, dá dando antibiótico, mas aí dá com suco de laranja ou na refeição. Dá vitamina C para tentar melhorar a imunidade, para não pegar outra infecção. Diminui o efeito do antibiótico. Que coisa. Nesse momento não pode associar, então. E a questão da bebida alcoólica também, né? Que não pode tomar com antibiótico. Também, exatamente. Por causa da metabolização, né? Que é pelo fígado. É isso. Antibiótico é sempre pelo fígado. Isso, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, gente, antibiótico, deixa de lado um tempinho as frutas cítricas. Parou de tomar, pode voltar. Isso. E acho legal a gente comentar também, porque muita gente acredita que fica muito preocupada em tomar os remédios juntos. Então a gente vê muitas pessoas perguntando, mas eu posso tomar esses 2 comprimidos ao mesmo tempo? Muitas vezes a interação medicamentosa ela acontece mesmo tomando em momentos separados. Tá. Se a medicação ainda está agindo, ela pode impedir ou aumentar a ação da outra medicação, mesmo uma sendo tomada de manhã e a outra à tarde. Entendeu? Então, a grande preocupação é a administração dessas medicações, mesmo que seja em momentos diferentes do dia. Entendi. Porque a medicação ainda está agindo e pode interferir na ação da outra. Então, gente, muito cuidado. Tá aí, já já a gente vai comentar essa questão, a forma como a gente pode, então, ingerir, né, enfim, as cápsulas, como é que você armazena tudo isso, já já a gente conta. Antes tem perguntinha do público na tela. Obrigada, Cida, um beijo. Eu tomo anticoagulante, posso tomar anti-inflamatório junto? Aí, anti-inflamatório também é uma bomba, né? O anti-inflamatório tomado de uma maneira crônica, ela pode aumentar o efeito da anticoagulação dela. Então, ela já toma um anticoagulante. E aí, ela tomando o anti-inflamatório de uma maneira por muitos dias, ela pode aumentar esse efeito anticoagulante, entendeu? Entendi. Então, não pode. Pode ser orientação perigoso. médica, né? Ver o período que ela vai tomar, realmente a necessidade, o custo-benefício do uso dessa medicação é importante. Não, gente, o anti-inflamatório no Brasil, ele não precisa de receita, né? Mas, doutora, se você quiser falar, né, a respeito do assunto, não é um remedinho qualquer, não é qualquer coisa. Exatamente. Você imagina, às vezes, para tirar umas dores assim intensas, o que tem ali? Então, assim, não pode ser de uso indiscriminado, né? Qualquer dor, acordei, tomei já, nossa. Eu acredito que em relação à automedicação, os anti-inflamatórios, eles são as medicações talvez mais perigosas, porque parece o efeito adverso dela, o efeito colateral, não é visto a olho nu. O paciente não sente. Muitas vezes não, melhorei da dor, não percebe, mas às vezes causa lesão renal, problema cardíaco, eleva a pressão arterial. Muitas vezes o paciente que ele sente, às vezes só um desconforto gástrico, mas muito mais coisas estão acontecendo no organismo dele. Ai, gente, depois que eu li sobre anti-inflamatórios, se tiverem curiosidade, converse com o seu médico, pergunte. É importante a gente ter esse tipo de informação. Quando eu quebrei meu dedo, eu não tomei. Fiquei com o dedo quebrado, doeu horrores, latejou horrores, mas eu não tomei. Porque aí você bota na balança, tem coisa que, por isso que eu falo, conversa com o médico. Exatamente, porque também pode ter realmente, ser necessário o tratamento, mas aí é pelo alguns dias específicos, uma posologia adequada, um anti-inflamatório mais apropriado para aquela pessoa. Isso é diferente de repente, chegar e comprar por conta própria e começar a tomar da maneira que... Sem dúvida, sem dúvida. Mas olha, eu vou falar, viu? Eu acho que eles deveriam rever aí e eu acho que a gente precisa fiscalizar um pouquinho mais essa questão, porque a galera tá fazendo muita besteira. E todo mundo tem um anti-inflamatório em casa. Todo mundo. Vamos para perguntinha do público ou pro próximo? Na tela, o próximo. Pode mandar, hein, gente? @VocêBonitaTV. Anticonvulsivantes com anticoncepcional.
Essa interação, ela assusta um pouquinho, por quê? Porque o anticonvulsivante, ele vai diminuir o efeito do anticoncepcional. Então, imagine. Não são todos, tá? Um especificamente que chama carbamazepina, que é a medicação de primeira escolha para quem tem dor do trigêmeo, a trigeminalgia. Ela, em conjunto com o anticoncepcional, pode diminuir a ação do anticoncepcional. O que mais pode diminuir, doutora, a ação do anticoncepcional? Outras medicações, que é uma classe chamada de barbitúricos, medicações que agem no sistema nervoso central, eles também podem interferir, sim, na ação do anticoncepcional, diminuindo o efeito e aí expondo, de repente, a uma gravidez indesejada. Até o antibiótico? O antibiótico, ele sim, é relatado alguns casos de interação, mas não tão importantes quanto a dessas medicações que agem no sistema nervoso central. Que você comentou. Isso. Então, muito cuidado também. Olha que importante a gente estar esclarecendo isso no ar. Vamos então, perguntinha, olha lá, na tela. Obrigada, Joyce, um beijo para você. É correto fazer a pausa do sulfato ferroso se precisar tomar antibiótico? Vamos colocar na tela a perguntinha do público, porque essa pergunta é muito legal e vai ajudar muita gente. Joyce, obrigada, um beijo. É correto fazer a pausa do sulfato ferroso se precisar tomar antibiótico? Então vamos entender qual é esse caso para o uso do sulfato ferroso. Então, o sulfato ferroso, ele é usado muitas vezes para tratar a anemia, né? Os quadros de anemia. E sim, em muitos antibióticos é necessário fazer a pausa para não inibir a absorção da medicação, tá? Do antibiótico. Mas é interessante a gente falar, Carol, que nem sempre essa interação ela é prejudicial. Tem interações que elas são benéficas. Existem medicamentos antibióticos que, quando administrados juntos, eles acabam aumentando o poder e o espectro para aumentar a ação. E aí elas até são colocadas juntas na cápsula para isso, propositalmente. Existem medicações que elas também vão conseguir evitar efeitos adversos ou toxicidade de outras, mas a gente tem que tomar cuidado porque na maior parte das vezes essas interações elas acabam prejudicando a eficácia ou aumentando o efeito adverso. Tá, então nesse caso precisa diminuir a eficácia, então tem que realmente fazer a pausa, mas converse com o seu médico. Claro. Eu não sei se a próxima tem de antitérmico, Glaucia, agora eu não estou me lembrando, porque eu acho tão importante falar de antitérmico. Tem um monte de mamãe assistindo a gente, tem o da bebida alcoólica, né? Vamos colocar então e depois você fecha com antitérmico. Na tela, olha lá. Vamos salvar as mamães. Bebidas alcoólicas e ansiolíticos. Essa combinação é muito perigosa, né? E a gente sabe que, infelizmente, acontece muito no dia a dia. Mas, realmente, a bebida alcoólica, em conjunto com essas medicações, sedativos, medicação para dormir, ansiolíticos, né, que são as medicações utilizadas para diminuir a ansiedade, elas acabam aumentando a sedação, aumentando a ansiólise e causando vários problemas, né? Inclusive problemas sociais, como acidente de carro. Desmaio mesmo, né? Então, é uma combinação proibida, né? Realmente, quem toma esse tipo de medicação não pode usar bebidas alcoólicas. Tá aí, gente, por favor, isso é bem sério. Agora, para fechar, antitérmico. O que não pode fazer? Porque daí a gente, né, vê ali, às vezes, a criança com uma febrinha, e aí a gente já fez pauta aqui, você, doutora, que trabalha com dor e tal, que a febre ela é positiva, porque mostra que o corpo está tentando expulsar, mas até que ponto? Eu acredito assim, ó. Em relação aos antitérmicos, acho que tem uma primeira preocupação que é tomar cuidado para não mascarar sintoma. Às vezes a gente, nosso filho, naquela angústia de tentar melhorar, tá vendo que ele não está se sentindo bem, a gente acaba mascarando um sintoma por alguns dias até, e aí na hora que você vai ver, você podia ter tratado a doença muito antes. Entendi. E ela acabou piorando, você conseguiu descobrir só numa fase mais grave, porque você ficou tentando tratar o sintoma e não o problema em si. Entendi, então, com o antitérmico. Por exemplo, tem uma otite, fica tratando os sintomas, ao invés de realmente dar medicação para tratar a doença. Entendi. Então, mamães de plantão, prestem atenção. Claro, converse com o pediatra, converse sempre com o médico, mas é importante esse alerta aí. Deixa eu agradecer a doutora, gente, para vocês seguirem lá no Insta, ela que trabalha diretamente com dor, é um grupo pequeno hoje, vocês estudam muito e tem muita coisa bacana, então acho que fica aí para todo mundo que quiser saber mais a respeito do assunto, @doutorabreviado.alexandra_Raffaini, o Raffaini é com 2 Fs, e o site também, alexandraraffaini.com.br. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Beijo, te vejo amanhã.